Fala, camaradas! Mais um Politiquejo na área e a gente tem pensado muito e percebemos a necessidade de tratar pautas mais propositivas para vocês. Hoje, especificamente, a gente vai falar de uma coisa que é a base de quase tudo nesse país continental: reforma agrária. Vamos trabalhar com o conceito de reforma agrária, que chamamos de clássica, e a reforma agrária popular, que a gente vai tratar mais adiante. Eu sou Luara Colpa e falo aqui de Belo Horizonte. Salve, salve, meu povo! João Gabriel, Vale do Mucuri, Teoflotone, Minas Gerais. Vamos para mais um Politiquejo. Roda a vinheta! Então é isso aí, meu povo. Como a Luara antecipou, né? Antes de mais nada, a gente precisa começar sabendo o que seria a reforma agrária clássica, né? Vocês sabem o que de fato significa reforma agrária? Segundo o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o conceito é o seguinte: a reforma agrária é o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção. Essas medidas visam garantir a função social da terra prevista em lei. Função social, gente, é o uso correto e a distribuição justa da terra. No primeiro parágrafo do Estatuto da Terra, Lei de 1964, consta o seguinte: parágrafo 1º. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, a. favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias. B. Contém níveis satisfatórios de produtividade. C. Assegura a conservação dos recursos naturais. E D. Observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que as possuem e a cultivem. Veja, meu povo, isso significa que na terra deve-se produzir e deve-se preservar o meio ambiente. E por que isso é do seu interesse? Bom, primeiro porque é imprescindível que a gente viva em um lugar com menos desigualdade social. E a reforma agrária clássica, ela corrige boa parte dessa desigualdade. E em segundo, gente, por um motivo muito simples: você precisa comer. E via de regra, as terras que são desapropriadas ou que deveriam ser para a reforma agrária são grandes latifúndios improdutivos, historicamente concentrados nas mãos das mesmas famílias desde os tempos das capitanias hereditárias. E daí, meu jovem, se produz mais comida, o que acontece? O preço cai, né? Tá vendo como grande parte do liberalismo econômico é só da boca para fora? Além disso, se a gente produz, a gente não fica aí à mercê de grandes monoculturas que só visam o lucro que o dono da terra ganha ao vender a sua colheita para o exterior. Imaginou uma estiagem, o agravamento do aquecimento global? Ele existe, tá? E a gente procurando comida onde? Não só isso, João. A própria autarquia federal lista uma série de consequências diretas da reforma agrária. Vou citar algumas. 1. Desconcentração e democratização da estrutura fundiária. 2. Produção de alimentos básicos. 3. Geração de ocupação e renda. 4. Combate à fome e à miséria. 5. Interiorização dos serviços públicos básicos. E essa lista cresce, Laura. A gente pode falar também de redução da migração campo-cidade, da promoção da cidadania e justiça social, da diversificação do comércio e do serviço no meio rural e também da democratização das estruturas do poder, né? A reforma agrária, no seu modelo clássico, ela é, enfim, um modelo que altera toda a lógica de concentração fundiária. E é impossível falar de reforma agrária sem falar também dos movimentos e organizações sociais do campo. E são vários. Vamos começar pela Via Campesina, né? Que é uma organização internacional composta por movimentos e organizações camponesas do mundo todo, do qual, inclusive, o MST faz parte. A Via Campesina tem como princípio a soberania alimentar. O que é isso, gente? Privilegia-se a produção de alimentos saudáveis. São alimentos saudáveis culturalmente apropriados para cada povo e que essa produção ela seja voltada ao mercado interno. Bem ao contrário do que propõe o agronegócio para a gente, né? Pois é, só que como produzir aqui no Brasil, Laura, se o pequeno e médio produtor sequer tem acesso à terra?
E aí que entra o glorioso Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, fundado oficialmente em 1984 em Cascavel, no Paraná. Já naquela época, havia ali um embrião formado por algumas ocupações em terras improdutivas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo também. E eles já denunciavam desde então a política de privilégios, né, do período da ditadura militar frente aos grandes latifúndios e à produção agrícola para exportação. Até hoje, gente, as ocupações das terras improdutivas são uma prática do MST. E eu deixo aqui para vocês uma fala do João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST, que nos explica a diferença entre invasão e ocupação de terras. O MST não usa a palavra invasão, porque lá no Código Penal está lá, invasão é quando tu se apropria de um bem do outro, produzido com trabalho, para proveito próprio, para te ter lucro. É quase como se fosse um roubo. E daí o Código Penal penaliza, não pode ter invasão. E é óbvio, é assim mesmo. Agora, nós não fizemos invasão, nós não queremos se apropriar da casa do cara em benefício próprio, de alguém que produziu. Nós não invadimos uma fábrica, não é? Nós ocupamos uma terra, né, que é um bem da natureza, não é fruto do trabalho, e, portanto, segundo a lei brasileira, essa terra tem que ter uma função social, ou seja, ela tem que ser transformada em produtiva. Né? E a Constituição de 88 nos legitimou esse direito de ocupar, porque ela determina como condição de propriedade que o sujeito tem que produzir naquela terra. A Constituição é muito clara. Todas as áreas que sejam improdutivas, ociosas, mal utilizadas, é dever do Estado desapropriar e entregar. Realmente é necessário informar a população desses assuntos, né? Nesses quase 40 anos, o MST cresceu ao ponto de hoje estar presente em 24 estados brasileiros, já soma mais de 350 mil famílias assentadas. O MST não só ocupa, ele dá um grande suporte às famílias, como criação de escolas, cursos de formação política e técnicas de plantio e cultivo, além de incentivar a agricultura familiar e a organização dos produtores em cooperativas. É exatamente aqui que entra, então, a tal da reforma agrária popular que a gente citou lá no inicinho do vídeo. O que diferencia a reforma agrária clássica da reforma agrária popular proposta pelo MST? Na década de 90, o MST começou a observar que, além da concentração de terras e do já constante êxodo rural, que era a problemática da época, né, havia um outro super impacto: o aumento de doenças como câncer entre os agricultores que manejavam ali aquela terra e os próprios agrotóxicos, e a manutenção do trabalho escravo e análogo ao escravo no campo. Havia então um problema, gente: a inviabilidade do modelo de reforma agrária clássica no sistema capitalista naquele momento aqui no Brasil. Diante desse cenário, Laura, foi construído então, no segundo programa agrário do MST, em 2007, uma alternativa: a reforma agrária popular. Um modelo de produção baseado em uma matriz de produção agroecológica, sem o uso de agrotóxicos, voltado para o desenvolvimento do país. Essa lógica, então, da agroecologia, gente, ela é forjada não só pelas lutas legítimas do próprio movimento social, mas também por uma exigência de políticas públicas, de créditos agrícolas, que são usados ali para a agroindustrialização do campo. Com o processamento, então, dos alimentos, a criação de espaços justos e solidários de comercialização desses alimentos. Um exemplo são as feiras de economia popular solidária, visando então, gente, garantir, no fim das contas, a soberania alimentar do país como um todo. E falando em soberania, Luara, olha esse dado, né? O MST é, hoje em dia, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Em 2017, foram 27 mil toneladas. Além do arroz, as principais cadeias produtivas do MST são feijão, leite, café, sucos, sementes e mel. Além de tudo isso, ainda há alternativa de alguns produtos processados, como o achocolatado Terrinha. E é claro, né, gente, há muitos outros movimentos sociais no nosso país, além do MST. A gente pode destacar alguns deles: o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, o MMC, Movimento de Mulheres Camponesas,
o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. E não é incomum, né, gente, a gente vê aí a mídia criminalizando ações desses grupos. Eles são alvos constantes das oligarquias fundiárias. E a própria mídia os classifica dia a dia como terroristas. O que essa mídia não percebe ou não tem interesse em mostrar são as ações violentas que sofrem esses movimentos, que sofrem esses assentados. Os povos organizados em movimentos e os seus líderes são dia a dia ameaçados. E por falar em liderança, né, o MST lidera aí a produção de arroz orgânico, mas também o Brasil, em 2016, foi o líder pelo 5º ano consecutivo em mortes por conflitos de terras, né? Sobretudo os trabalhadores do campo e também os indígenas. Então, né, pessoal, não tem como a gente pensar em democracia, não tem como a gente falar em soberania popular, não tem como, enfim, a gente falar de crescimento econômico sustentável sem que haja uma grande e profunda reforma agrária popular. Por quê? Porque é justamente ela que vai combater uma das nossas piores heranças coloniais, que é justamente a concentração de terras. Luara, importantíssimo. É mais um tema que o Politiquejo traz, né? Então vamos seguindo nessa luta aí em prol de uma reforma agrária popular nesse país. Mas agora chegou o momento tão aguardado da gente desopilar um pouco para falar desse circo que é o Brasil, né? Chegou a hora do Ó Pra Você Ver. Roda a vinheta. Se os olhos não veem, problema resolvido, tá ok? O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelou com dados de satélites que o desmatamento na Amazônia, gente, havia crescido 278%. 278%, Lara? Isso mesmo, 278%, de acordo com os satélites que fazem aí o controle do desmatamento em tempo real na Amazônia. Jesus, Maria, José. Mas não se preocupa não, gente. Bolsonaro já resolveu o problema. Sabe o que ele fez? Demitiu o diretor do INPE, o cientista Ricardo Galvão, e proibiu que se publiquem os dados. Pronto. Tá certinho, Bolsonaro, é isso aí mesmo. E aqui, Luara? E aquela confusão com o Fundo Amazônia, hein? Não, nem me fala, João. Para quem não sabe, o Fundo Amazônia é aquele que capta doações para fazer ações de combate ao desmatamento e promove conservação da Amazônia. O fundo ele é gerido pelo nosso BNDES e repassado a estados, municípios, universidades e ONGs. Olha só esse dado, gente. A Alemanha e a Noruega doavam respectivamente 190 milhões de reais e outros 3 bilhões de reais para o fundo. Mas essa semana eles suspenderam as doações exatamente porque os índices de devastação da Amazônia fizeram o quê? Se multiplicaram em relação ao ano passado. E aí eu te pergunto, o que você acha que o governo Bozo fez? Tentou remediar? Chamou o diplomata para negociar? Ligou para o ministro do Meio Ambiente norueguês? Ligou para a Merkel na Alemanha? E aí? Jamais! A escola diplomática do Bolsonaro é o quê? A escola da tosquice. Bolsonaro deu uma declaração sugerindo que a Noruega usa verba do Fundo Amazônia para reflorestar a Alemanha, porque lá sim tem desmatamento. João, porque nós estamos podendo, de fato, zoar os gringos, né? E a gente tá podendo rasgar dinheiro, não precisa do dinheiro deles, tá tudo bacana aqui pra nós. Na moralzinha mesmo, Zé, eu acho que a gente pregou chiclete embaixo da mesa da Santa Ceia para merecer um castigo de Bolsonaro presidente. Pra mim chega, vou falar com vocês, viu? Nada mais gostoso que um babalu banana. Puxei. É agrotóxico demais na comida. Dá nisso aí, né, gente? Mas é isso aí, meus amigos. A gente termina aqui mais um vídeo. A gente já tá no programa 17 do YouTube. A gente espera que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, curtam os vídeos e deem a sua opinião pra gente fazer sempre vídeos melhores pra vocês. É isso aí, meu povo. E não se esqueçam que nós estamos já com o 2º podcast no SoundCloud e vamos colocar aqui o link na descrição do vídeo, beleza? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.